Shalom Adonai, povo de Deus. Sejam todos bem-vindos neste canal, sejam bem-vindos neste lugar onde habita a presença do Espírito Santo de Deus. Hoje o Senhor quer falar contigo profundamente. Hoje o Senhor tem uma palavra quentinha para o teu coração, porque o Senhor se importa com a tua vida, porque o Senhor se importa contigo. E hoje Ele quer falar contigo. Então não saia desse vídeo, permaneça. O Senhor tem algo para o teu coração. Hoje a palavra se encontra no livro de Marcos. Marcos capítulo 10, no versículo 46 até o versículo 52. A história do cego de Bartimeu. E eu creio que esta palavra é para ti. E a pergunta de hoje que o Senhor quer fazer para o teu coração é: o que queres que eu te faça? Esta é a pergunta. O que queres que Jesus faça hoje, agora, na tua vida? O que queres que o Senhor faça? Aonde queres que o Senhor intervenha na tua vida? Porque hoje Jesus quer te ouvir. Amém? Vamos agora ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor em Marcos 10, no versículo 46 ao 52. Diz a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era já Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Quantos de nós temos uma situação, um desejo profundo do nosso coração, mas não temos apresentado a Jesus? Temos nos calado em meio à multidão. Muitas das vezes ignoramos os nossos sonhos, que achamos que não é nada. Ou por que incomodar o mestre? Se calhar eu vou já me acostumar com essa situação. Eu já aprendi a viver com essa situação. O cego de Bartimeu, ele vivia numa rua, ou passava a maior parte do tempo pedindo esmola para as pessoas, para que se compadecessem da sua deficiência. E todos daquela cidade já o conheciam como o cego de Bartimeu. Quantas não são as pessoas que já te conhecem, que já sabem da tua situação, que já sabem do teu problema? Quantas vezes você falou para as pessoas que precisava de algo, mas para Jesus você não tem coragem de contar o que você precisa? E o cego de Bartimeu, quando ouviu falar que Jesus passava pela cidade, ele não se conteve, porque ele sabia que existia nele capacidade de dar o que ele precisava. Existe um Jesus que tem a capacidade
de dar resposta e soluções imediatas àquilo que estás a viver agora. A palavra diz que não há nada, ou porventura, há alguma coisa impossível para mim? Não há nada. E a palavra diz que quando ele se levanta para clamar por Jesus, a mesma multidão que o conhecia, a mesma multidão que estava perto de Jesus, ninguém se levantou para lhe ajudar. A população mandava parar, o povo mandava parar. Quantas são as pessoas que não têm dito para ti, para, chega, até quando vais lutar por esses sonhos? Mas hoje Jesus diz, fala para mim. Meu filho, filha minha, fala para mim o que você precisa, o que você necessita, que eu quero te ouvir. Porque o povo, a população não queria ouvir o cego de Bartimeu e pediu para quê? Para que ele se calasse, cala-se. E quanto mais tentavam parar, fazer o stop, mais ele gritava, filho de Davi. E ele gritava, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Existe uma misericórdia para a tua vida, então clame hoje. Clame com força, com ânimo, mas clame. Não deixe que ninguém te paralise, para que tu não vivas o teu milagre. E de tanto ele insistir em clamar Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, o Senhor se compadeceu. O Senhor mandou chamar. E quem chamou ele foram a mesma população, os mesmos que mandaram ele calar. Falaram o que para ele? Disseram que levanta-te, tem de bom ânimo. E hoje eu te digo, levanta-te, tenha bom ânimo, porque tem alguém que quer te ouvir. Tem alguém que tem saudade de falar com você. Tem alguém que tem saudades de ouvir a tua voz e está pronto para te socorrer. E quando clamaram o cego, Jesus lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Essa é a pergunta de hoje. O que queres que Jesus faça na tua vida hoje? Faça uma lista, faça alguma coisa, mas fale com Jesus. Mostra o que tem incomodado a tua alma. Porque se Ele te pergunta o que queres que eu te faça, Ele sabe que é capaz de fazer. Ele sabe que é capaz de dar o teu milagre. Ele sabe que é capaz de concretizar aquilo que o teu coração deseja. Apenas fale. Seja verdadeira com Jesus. Seja verdadeira com Jesus. Porque Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer saber se você realmente depende dEle. Pare de reclamar. Pare de falar com as outras pessoas, de murmurar para quem não pode fazer absolutamente nada por você. Já tentou vários caminhos, por várias portas tu bateste, assim como o cego de Bartimeu. Buscou por situação financeira, mas o dinheiro não pôde pagar a sua visão, não pôde devolver a sua visão. Mas Jesus, aquele que o seu nome tem poder, o seu sangue tem poder, foi capaz de curar, foi capaz de salvar, foi capaz de devolver a visão a ele. Por quê? Porque ele reconheceu que sem Jesus ele não podia alcançar esse milagre. Ele reconheceu que precisava de Jesus, o filho de Davi, aquele que é capaz de ter misericórdia de nós, perdoar as nossas falhas e nos abençoar. O que queres que Jesus te faça nesta noite, nesta tarde, nesta manhã, nesta madrugada? Fale com Jesus.
Não fique calado, clame o nome de Jesus. E Ele vai atender a tua petição. Só fala com Jesus quem crê que Ele pode ouvir. Só fala com Jesus quem crê que Ele pode realizar e fazer. Então fale. Mostre para Jesus que tu tens fé, que tu acreditas que Ele pode fazer o mais. Mas fale com Jesus. Clame por Jesus. Se esta palavra falou contigo, se essa mensagem foi diretamente para o teu coração, deixa nos comentários. Deixa nos comentários aquilo que o Senhor falou contigo. Curta esse vídeo. Subscreva o canal. Que o Senhor tem muito mais para falar para a sua vida. Apenas confie, apenas clame a Ele. Apenas entregue o seu coração e diga a Ele o que você precisa, o que você necessita. Aleluia. Porque o Senhor tem prazer em realizar os teus sonhos. O Senhor tem prazer em te surpreender. E Ele quer te surpreender sim. Apenas peça. Que Deus te abençoe. Shalom Adonai.